A Parashá dessa semana tem uma leitura importante. Ela trata de alguns aspectos que dizem respeito à maneira como as pessoas, principalmente o povo de Israel, deveria ver tudo aquilo que estava acontecendo com eles. E, acima de tudo, o Eterno estava, através de Moshe, cobrando uma postura do que deveria vir a acontecer. Era ainda uma palavra de algo que estava para frente, para acontecer. Por isso, até o nome da Parashá de hoje diz respeito a algo futuro. Então, quando entrarem na terra, eles ainda não tinham entrado. Moshe não iria entrar. Mas fica aqui a instrução que o povo de Israel, no momento em que entrasse na terra, deveriam reconhecer que isto foi um grande milagre. Ao entrar na terra, eles deveriam reconhecer que aquilo foi uma provisão do Eterno. E que ao entrar na terra, eles teriam posse da terra. Eles haveriam de conquistar aquela terra, iriam tirar todos os obstáculos e assumir que aquela terra foi entregue para o povo de Israel pela mão do seu Deus. E uma vez que eles tenham se estabelecido, o que agora seria uma possessão permanente, algo que nunca antes eles tiveram. Primeiro que antes não eram nação, agora já eram. Antes não eram país, passarão a ser, pois terão a sua própria terra. E no momento em que vocês tiverem a terra, obviamente vai ter guerra, vai ter destruição, provavelmente a produção da terra vai ser estragada, queimada, haverá uma perda. Então, quando eles, uma vez que se estabeleçam em paz, e passem então a produzir, passem a plantar e a colher, deveriam reconhecer esta provisão diante do Eterno. E o que deveriam fazer? Deveriam demonstrar isto. Porque o Eterno garantiu que iria cuidar do seu povo. E eles haveriam de ter uma terra que eles já sabiam que era muito boa. Eles já tinham visto que a terra era produtiva. Mas tiveram que permanecer 40 anos aguardando para que esse momento chegasse. E agora, quando chegar, eles devem valorizar isto. Eles iriam preparar a terra, tudo dentro dos propósitos, da forma como o Eterno havia instruído. Eles deveriam plantar, aguardar e colher. E no momento em que colhessem, deveria ter uma demonstração de gratidão ao seu Deus a respeito daquilo. Porque era uma forma de reconhecer que aquilo não foi conquistado simplesmente por causa do esforço das pessoas. Porque eles trabalharam, porque eles suaram, porque tiveram que cavar a terra, afofar a terra, semear e aguardar o crescimento da semente. Eles deveriam esperar que tudo isso acontecesse, mas porque não foi exatamente o seu esforço que chegou até ali. Não foi somente porque eles trabalharam. Não tem a ver com o suor da sua testa, mas eles estariam na colheita, porque o Eterno preparou tudo para eles. E a instrução de Moshe é que as pessoas deveriam reconhecer isto, e deveriam então ir até o sacerdote, procurar o Cohen que estivesse em serviço no local onde eles haveriam de estabelecer um templo, um local de adoração, e ali deveriam dar alguma coisa para o Eterno. É interessante a colocação que o Eterno fez para o povo de Israel. É interessante nós verificarmos que a forma como o Eterno sempre se expressou a respeito do local de adoração, no caso ali ainda o tabernáculo, era ainda um templo provisório, um templo portátil, porque o templo definitivo ainda levaria algumas gerações para que acontecesse, mas de qualquer forma, aquele templo continuaria sendo útil. Ele foi útil por 40 anos no deserto e continuaria útil ainda já na terra que
que o Eterno havia prometido. E seria colocado no local, o serviço dos Kohanim continuaria, o local de adoração a Deus teria continuidade, teria um local certo, um endereço definido, e as pessoas deveriam ir até lá não para receber alguma coisa. É interessante como algumas pessoas encaram algo de maneira invertida. As pessoas procuram um local onde Deus está para receber alguma coisa, sendo que não é isso que o Eterno disse. As pessoas deveriam procurar aquele lugar para dar alguma coisa para o Eterno. Era onde as pessoas iriam adorar a Deus, onde as pessoas iriam para demonstrar o seu amor para Deus, onde iriam tornar isso evidente através de alguma coisa que deveria ser feita, começando do sacerdote, dos levitas, que tinham um serviço para o Eterno. Eles não iam lá para receber alguma coisa, eles iam para dar, prestar serviço. E o povo que seria abençoado, ele seria abençoado nas suas terras, nas suas casas, nos seus negócios. E deveriam ir ao templo para ali dar alguma coisa para o Eterno. Fazer alguma coisa, tornar aquilo visível, em ação, em atitude. O Eterno espera de nós que nós façamos alguma coisa, que nós reconheçamos quem Ele é, o que Ele fez, sermos gratos, porque não é simplesmente querer receber do Eterno. Há pessoas que ficam revoltadas quando não recebem o que desejam. Há pessoas que ficam descrentes porque pedem e não recebem. Mas a Escritura é tão clara em tudo, ela dá toda a instrução. Então nós precisamos conhecer. E depois de tudo isso que foi estabelecido, essa instrução toda, ainda ficou claro uma exigência do Eterno, uma ordenança, que o povo de Israel deveria continuar em obediência a todas as instruções. E que não deveriam tomar decisão de mudar nada. Tinham que cumprir aquilo que está escrito. Nem acrescentar, nem tirar, nem mudar coisa nenhuma, mas cumprir exatamente como o Eterno havia instruído o povo de Israel. Então foi a instrução e as pessoas estavam cientes. Todas as pessoas estavam cientes. Isso faria de Israel um povo diferente. Isso fazia de Israel um povo particular de Deus e faria com que eles fossem únicos na face da terra entre todas as nações. Um povo que realmente se entrega ao seu Deus e por se entregar e realmente amá-lo, aí sim receberia o retorno disto, que seria a garantia de bênção, de provisão em todas as coisas que o povo de Israel necessitasse. Isso era uma aliança. Era uma coisa que o Eterno estava dando através de Moshe para toda aquela população como um acordo. Um acordo bilateral, sim. Era um acordo que dependia das duas partes, em que o Eterno se comprometia a realmente abençoar o povo. Mas teria que haver uma retribuição. E a retribuição era justamente no reconhecimento. Então, obviamente que Deus não necessita de nós para supri-lo de coisa nenhuma. O nosso Deus não precisa do nosso trabalho, Ele não precisa dos nossos recursos, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa de nada porque já é dele tudo que existe. Ele não precisa de nada disto. Mas Ele faz questão que demonstremos o nosso apreço a Ele. Muitas vezes é simplesmente entregando aquilo que nos é importante, aquilo que nos é caro. E nos é caro aquilo que nos é importante. Então, daquilo que nós temos de importante, estamos dispostos a entregar para Ele, para o seu serviço, e é uma demonstração de algo realmente bastante importante. Yeshua, quando tratou com o seu povo, ele fez questão de deixar claro o quanto ele entende, ele esclarece a respeito de toda a mensagem da Torá, de toda a mensagem dos profetas,
toda a mensagem do Tanar diz respeito a essa aproximação, o propósito que há nesta aproximação. E é interessante observarmos que o povo de Israel, sendo instruído desta maneira, obviamente que isso ficava por conta da responsabilidade e a confiança que cada um tinha no Eterno, na sua palavra. Era algo que ficava claro que as pessoas deveriam fazer isso voluntariamente, fazerem por si mesmos. E, obviamente, não eram todas pessoas que confiavam nas palavras do Eterno, nem todo mundo se realmente dava valor, não atentava para o que Moshe dizia. Muitos realmente não estavam nem aí, mas pelo menos uma boa parte se fez de obediente, e todas as vezes que uma parte significativa da população obedecia, todo o povo era abençoado, até os desobedientes, porque a palavra é clara. Salomão já comentava sobre isso, e sabemos que o sol nasce para todos, para justos e injustos. A chuva também cai para justos e para injustos. Deus não deixará de fazer aquilo que Ele quer fazer porque alguém não quer obedecer, porque alguém é relutante, porque alguém é rebelde. Deus não deixará de fazer aquilo que Ele quer fazer por causa disto. Mas cada um responderá diante de Deus a respeito disto. E Yeshua, ele tantas vezes deixou claro que o que ele veio fazer era justamente cumprir toda a Torá. Ele veio para trazer, não somente para Israel, mas para todas as nações, a maior bênção de todas. E a maior bênção de todas é a compreensão exata e perfeita da Torá. Não alguma coisa que fosse interpretada segundo parâmetros humanos. Na época de Yeshua, já existiam muitas tendências teológicas. Na época de Yeshua, já haviam muitos pensamentos de interpretação de pessoas que, em muitos casos, eram considerados importantes, significativos, pessoas eram famosas, mas pensamentos às vezes até conflitantes entre si, tinham recepção por muitas pessoas. Mas, quando Yeshua falou, ele deixou claro uma coisa. Muitas vezes essas interpretações estavam equivocadas, estavam erradas, eram tendenciosas, e muitas vezes eram até mesmo muito prejudiciais. Quando as pessoas querem interpretar as coisas de Deus por si mesmos, correm grave risco de sair da verdade e entrar na mentira. Então, uma coisa que Yeshua fez questão de deixar bem compreendido é que as palavras do Eterno precisam ser entendidas pelo Eterno mesmo. Ou seja, Ele dar-nos o entendimento. Ele nos fazer entender corretamente. E foi isso que Yeshua veio fazer. Mas naquele momento que o texto descreve, naquele momento em que nós encontramos a descrição daquela vez que ele falou para uma multidão de pessoas e utilizou-se de parábolas. O uso de parábolas é um recurso muito comum entre os povos orientais, porque essas parábolas, através de uma história, ela ilustra uma verdade, ela ilustra um princípio que deve ser compreendido. Yeshua usava de parábolas, e muitas vezes as parábolas eram lançadas e ficava apenas nisso. Nem todos poderiam compreender. Yeshua, no particular, ele costumava esclarecer os seus discípulos a respeito do significado destas parábolas. Ele costumava orientar de maneira mais objetiva aqueles que estavam mais próximos. E para as multidões, ele falava coisas que, é bonito isto. Então, especificamente, ele tratou ali sobre uma questão que todo o povo conhecia. Sabia como é que se semeava. Ele sabia a maneira como as pessoas semeavam.
Naquele tempo não tinha nenhuma automação, não tinham tratores, nada era automático, era tudo feito manualmente e produzia-se o suficiente para alimentar toda a população. Mas eles sabiam que ali, quando se preparava a terra, nem todo o trajeto de onde passava o arado, de onde realmente se pretendia plantar, não era em todos os locais que a terra ficava no ideal. Então, as pessoas, quando iam semear, andavam com um saco de tecido do lado, uma bolsa, e aquilo cheio das sementes, as pessoas enfiavam a mão e espalhavam aquilo no local onde deveriam plantar. Não era uma coisa feita com muita precisão. Então eram lançadas as sementes. E elas, lançadas, se espalhavam e caíam em vários lugares. E esperava-se que todas elas, em contato com o solo, simplesmente brotassem. Era o que eles poderiam fazer. Lançar a semente, esperar ela brotar, esperar por si mesmo que crescesse, até chegar a hora da colheita. Mas eles sabiam muito bem que algumas sementes não iriam vingar. Algumas sementes não iriam produzir como era esperado, porque dependia que aquela semente caísse num local adequado, que ela caísse em um local que realmente fosse possível que a planta se desenvolvesse. Yeshua colocou essa parte da agricultura, que com certeza era conhecida para a maior parte da população, e eles entenderam a ilustração, só que nem todos puderam aplicar isso na verdade que ele queria mostrar. Então disse, as sementes que vão cair na beira do caminho. No caminho, no local onde se anda, onde se passa, a terra é muito compacta, a terra é endurecida. E uma semente que fica ali, ela fica exposta. E com certeza sempre existiu, ainda existe, uma quantidade grande de pássaros que gostam dessas sementes. E se a semente ficar bem visível, ela vai ser com certeza comida pelos pássaros, porque eles estão procurando isto. Então ele ilustrou isto. Há muitas pessoas que ouvem a palavra, ouvem a instrução, ouvem a Torá. Contudo, as pessoas são endurecidas. Tem o seu coração endurecido. E a semente bate, ela fica para fora, ela não penetra. E se ela fica exposta, facilmente alguma coisa a tira dali. Infelizmente, nós sabemos que a maioria das pessoas são impermeáveis à palavra de Deus. Simplesmente não dão nenhuma atenção, nenhum valor. Ficam realmente duros. E a semente bate e pula fora. Ela bate e fica por cima. E se a semente não tiver condições de penetrar a terra, ela não tem condições de se desenvolver. Nenhuma semente que fique jogada por cima vai poder brotar. O trigo não pode ser assim. Nem o trigo, nem a cevada, nem os cereais que os hebreus plantavam, todos necessitavam que a terra estivesse suficientemente boa para a semente cair e poder penetrar. Então aquelas que ficavam à beira do caminho seriam perdidos. E uma pessoa que a palavra de Deus não penetra no seu coração, vai ser rebelde, vai ser dura, não vai se submeter à vontade do Eterno, vai ser desobediente, vai andar por si próprio, a sua própria vontade, e vai errar o caminho. E não será colhido. Depois, tem aquela que fica no meio de pedras. O território de Israel tem uma característica de ter muitas pedras. Nos locais em que a terra é até mesmo fértil, ela tem muitas pedras. E se uma semente cai entre as pedras costuma ter pouca terra, uma quantidade insuficiente para o desenvolvimento de uma planta. Nós sabemos, tanto aqueles que já estiveram em Israel, quem já viu fotografias, quem já leu a respeito, já viu cenas, sabe que na região de Israel é muito quente. Todas as partes do território de Israel
são quentes. Algumas regiões mais, outras menos, mas todas são bastante quentes. E o índice pluviométrico, a quantidade de chuva, é baixa. Então, a quantidade de chuva muitas vezes é o suficiente para que se tenha uma boa colheita, mas o que acontece é que as sementes que eventualmente caem no local em que a quantidade de terra é insuficiente, ele comparou com pessoas que até escutam a mensagem, ela até penetra, ela entra, vai até o coração, mexe alguma coisa, mexe um pouquinho. A pessoa até acha interessante, porém, na hora que a raiz deveria buscar a profundidade da terra para se firmar, porque uma planta que não tenha raízes profundas, ela não consegue se firmar. E se uma planta não se firmar no local, ela não terá condições de se desenvolver. Então, se as raízes encontram pedras, pega só aquele pouquinho de terra, logo em seguida tem pedra, aquela raiz não penetra. E ela começa a brotar onde há umidade, começa a pegar alguma coisinha, mas ao bater o sol, em que a evaporação é muito grande, então ela não consegue suprir as suas necessidades com a sua pequena raiz, e ela seca. Ela murcha e seca e morre. Essa também não vai produzir nada. Essa não terá condições de se desenvolver. Vai morrer, porque ela precisa de firmeza. Já outras caem no meio de espinhos. O terreno não estava suficientemente limpo. E esses espinhos são como ervas daninhas que roubam os nutrientes numa planta. Espinheiros são geralmente, principalmente uma planta que é característica do território de Israel, é um arbusto bastante fechado, é uma malha bastante fechadinha. E se uma planta começar a crescer no meio dele, vai ser sufocada, vai ficar presa. Não vai conseguir se desenvolver adequadamente e também vai morrer. Tudo isso se relacionando a pessoas em que a palavra de Deus não encontra realmente um terreno adequado para se desenvolver. A palavra de Deus não consegue se firmar e aquela pessoa facilmente perde o foco, perde o objetivo, perde a visão e se deixa levar por outras circunstâncias, por outras coisas da vida, outras atenções e deixa a preferência, a prioridade do nosso Deus, a importância que ele tem que ter. E ele não vai conseguir fazer aquilo que Moshe transmitiu para o povo de Israel. Na hora que vocês estiverem a sua terra, reconheçam o que o Eterno fez e retribuam. Recebeu o amor da parte do Eterno, demonstre e retorne o amor ao nosso Deus. Então as pessoas em que a palavra de Deus não consegue ter firmeza, isso não vai acontecer. Porque a pessoa não se desenvolve. Fica mirrado. Fica pequeno, fica raquítico, fica fraco e não suporta e morre. Quando não há condição de receber os nutrientes suficientes, uma planta morre. Essa é a instrução de Yeshua. Porém, aquela semente que caiu numa terra boa, então era terra fofa, com a umidade necessária, com espaço para desenvolver as suas raízes. Então essa semente vai brotar, vai encontrar condições adequadas, as suas raízes vão se aprofundar, buscar os nutrientes, buscar a água, e vai crescendo. E aquele sol típico de Israel é bom para ela, porque ela vai poder fazer todo o seu processo biológico por causa do sol, e ela vai crescer. E ela, ao crescer, vai produzir frutos. Então, Yeshua esclareceu isso para os seus discípulos. Esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus penetra, e ela encontra um terreno de uma pessoa que está realmente disposta a obedecer a palavra, a acatar a instrução, em que a sua vontade é preterida em função da vontade do seu Criador. É aquele que tem uma vontade firme e forte, mas que justamente essa vontade firme e forte é voltada
para querer fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então ele consegue ter forças e a sua vontade vai agir no sentido que ele vai deixar que nada o impeça. Ele vai caminhar, ele vai para frente, a despeito dos obstáculos, ele tem um objetivo, porque ele está forte. Então não é vento, pássaro nenhum vai conseguir arrancar aquela planta. Ele vai realmente avançar e vai ser firme. E o mais importante, vai produzir alguma coisa. Produzir é a tônica da Paraxá. Porque o povo de Israel iria tomar a terra e iria produzir. E Yeshua colocou também uma ilustração similar, que é a questão de produzir. Uns vão produzir um para 100, outro um para 60, ou cada um pouco menos, mas vai produzir. O que é um só vai ser multiplicado e vai produzir resultados úteis e saudáveis. Nós precisamos nos enquadrar nos parâmetros da instrução do nosso Deus. E, acima de tudo, o que Ele quer é o retorno, a reciprocidade. Daquilo que Ele se dispõe a nos dar, Ele quer de volta. Ele não quer de volta outra coisa que não seja o que Ele realmente tem prazer. Ele não precisa, mas que o agrada, que é a nossa subordinação, é a nossa submissão, é a nossa dedicação de podermos obedecer e fazer tudo o que Ele quer. No final das contas, nós teremos o resultado disto. No final das contas, nós seremos colhidos. O trigo, a cevada e outras plantas similares, elas não têm uma vida muito longa. O trigo e todos esses outros cereais são gramíneas, são plantas que crescem, talo verdinho, não é lenhoso, é algo que cresce o tempo necessário, faz todo o processo que tem que fazer, brota a espiga, finalmente a espiga amadurece, a planta seca e morre. Mas depois que ela morreu, o fruto permanece e vai se tornar outra planta. Assim nós também. Ele fez o seu propósito. Nós temos que cumprir o nosso propósito, que é fazer exatamente o que o nosso Deus quer que façamos. A semente que foi comida pelos pássaros não vai produzir nada. Aquela que ficou no meio das pedras não vai produzir nada. A que caiu no meio dos espinhos não vai produzir nada. E vai morrer, e vai ser desprezada, descartada, deixada de lado. Mas aquela que produziu alguma coisa, essa é o alvo de atenção do agricultor. Ela vai ser colhida, vai ser colocada à parte. Seus frutos vão continuar, mas ele valorizou aquela planta, porque ela produziu. Aquele monte de plantas crescidas, amareladas, quando o agricultor vê aquele campo de trigo já pronto para a colheita, ele valoriza. Essas plantas são boas. Essas plantas produziram o que tinham que produzir. As outras não valem nada, mas estas são as plantas que fizeram o que tinham que fazer. É a maneira como o Eterno olha para nós. Obviamente que um agricultor não vai ter amor por essas plantas, mas o nosso Deus tem amor para conosco. Então, Ele não somente reconhece a nossa importância e aquilo que nós podemos produzir, mas também Ele dedica a nós uma atenção muito especial. E ela é tanto mais importante quanto mais fiéis nós somos ao nosso Deus. Então, que a instrução que nós temos da Paraxá desta semana produza realmente algo importante na motivação das nossas escolhas, na motivação das nossas decisões, na motivação das nossas ações, principalmente em reconhecermos e sermos sempre gratos por aquilo que o Eterno coloca em nossas mãos. Isso é realmente o que nós podemos aprender da instrução do Eterno. É para isso que foi registrado, é para isso que nós temos conhecimento hoje. Que possa ser realmente de edificação e bênção para nossas vidas.